Olá, seguidores do canal 70 vezes 7 Espiritismo. Meu nome é Marcos Rosa e hoje a gente vai falar com vocês sobre essa obra chamada Joana d'Arc, escrita por Leon Denis. E sobre o que fala esta obra? Obviamente, é uma obra biográfica em que nós temos a história de Joana d'Arc e o que isso tem a ver com o Espiritismo. Todos nós sabemos que Joana d'Arc ouvia vozes, e é esse o objetivo aqui do livro. O livro vai nos dizer que Joana d'Arc era médium. Uma médium que tinha premonições, ouvia vozes, tinha visões, escolhida pelo alto para poder intervir na França, que passava por uma guerra com a Inglaterra há 100 anos. Esse livro acontece na Idade Média. Lembrando, Idade Média vai de 476 d.C. a 1453. Joana d'Arc nasce em 1412, numa aldeia chamada Dom Remy. E ali, nessa aldeia, ela vai criar uma aldeia muito humilde, ela tem uma família de lavradores, ela é analfabeta, ela não sabe, portanto, ler e escrever durante toda a sua vida, não aprendeu. E Joana d'Arc, aos 17 anos, ouve uma voz que lhe diz: olha, você tem que ir atrás do Delfim, porque você tem que levá-la à coroação. A França, pessoal, estava muito mal na guerra. A Inglaterra tinha sitiado a França e uma menina de 17 anos sai de uma aldeia analfabeta e com o objetivo de levar o Carlos VII à coroação. Como assim? Pois é, você vai ver isso aqui no livro. O que é muito interessante é que as vozes, os espíritos superiores, e o nosso autor vai muito bem esclarecer isso para nós. Os espíritos superiores já era a missão de Joana d'Arc levar a França ao conhecimento de pátria. O termo pátria foi cunhado na França em razão de Joana d'Arc. Você sabia disso? Pois bem, Joana d'Arc, ela chega no castelo para falar com o Delfim e ali ele, muito temeroso, achando que aquela camponesa poderia ir lá para matá-lo, troca de lugar com outro nobre ali e fala assim, se ela tem poderes, porque o pessoal ali conhecia Joana por suas vozes, pelas suas premonições. Ora, se ela tem poderes, que ela me ache. E se esconde ali no meio de mais de 300 nobres. Joana d'Arc, sem titubear, foi exatamente no Delfim. Ela deixou aquele que se fazia passar pelo nobre, pelo rei, de lado, e foi em Carlos VII. E ali disse a ele, olha, a minha missão é te ver coroado rei. Lembremos que nós estamos numa época de feudalismos, eram microcosmos estanques, né? E cada microcosmo tinha ali o seu nobre. Então, a Joana d'Arc iria coroar Carlos VII como uma grande missão. Carlos VII já estava muito mal das pernas mesmo, estava toda a França sitiada, ele ia perder e ele então designa aquela moça virgem. Ele manda fazer até um exame de virgindade nela. Aquela moça virgem de 17 anos, inexperiente em qualquer tipo de guerra, ir à frente de seus homens. Estava tudo perdido mesmo. Os seus conselheiros, inclusive membros do clero, foram contra. Mas Carlos VII não tinha saída. E então Joana vai à frente de seus soldados. A primeira coisa que ela pede é um estandarte e também uma espada. E ela então toma frente aos homens, os soldados não dão muita moral para ela, afinal de contas, ali na Idade Média, uma mulher de 17 anos não tinha qualquer cunho militar, mas era a ordem do Delfim, e eles então acatam com uma certa renitência, e Joana d'Arc
mostra-se nas guerras que vão ser relatadas aqui no livro, muito confiante. Ela pega o estandarte, ela vai à frente de todos os soldados, eles ficam estupefatos, mas percebem que ela tinha uma certeza enorme, reputada às vozes que ela ouvia. E aquela certeza fez com que os ingleses ruíssem do lado de lá. Ela tinha uma autoconfiança invejável, ela ela tinha fé em razão das vozes que ela ouvia. E isso contagiou os soldados que ela estava liderando. E por 3 guerras que são relatadas aqui, Joana sairá vencedora. O que é mais interessante é que Joana sempre manda avisar os ingleses que ela está dando a chance para eles recuarem. Senão ela iria com força total. O que os ingleses achavam muito engraçado, porque se a Inglaterra estava ganhando a guerra, quem era aquela moça de 17 anos, inexperiente, para dizer para eles recuarem? A Primeira Guerra foi avassaladora, ela leva os soldados, ela dá confiança aos soldados e consegue a vitória. Já na Segunda Guerra, os ingleses recuam. E isso causa na população francesa um sentimento patriótico que não tinha esse nome à época, mas que hoje a gente sabe qual é, um sentimento de amor à cultura, amor à terra. E é isso uma das grandes qualidades reputadas a Joana d'Arc. E Joana d'Arc consegue seu objetivo de coroar Carlos VII. E Carlos VII, ao tomar o poder, meio que deixa Joana d'Arc de lado. E Joana quer ir tomar Paris, porque Paris estava nas mãos dos ingleses. Ela quer ir tomar Paris, e o Carlos VII já no poder, só com as amantes, comendo do bom e do melhor, resolve não deixar isso a cargo de Joana mais. Não, Joana não precisa mais. E Joana, quando estava à frente do campo de batalha, à frente dos soldados, ela ganhava uma personalidade muito diferente de quando ela estava numa relação normal. Ela tinha uma presença ali no front de batalha que aqui o livro traz grandes nomes do exército, militares, vem depor que realmente ela era como se ela tivesse uma grande experiência. E esse é um livro que nos faz pensar, né, seguidor? Porque uma menina de 17 anos que nunca tinha pego em armas, como é que ela tem essa expertise lá na batalha? Só pode ser realmente uma questão mediúnica, uma questão de apoio do alto, de um espírito que vem com uma tradição de comando, né, de outras encarnações. E o livro vai abordar isso muito bem abordado com a gente. É um livro que te faz pensar, tá, caro seguidor? Porque ele traz depoimentos favoráveis e depoimentos contrários. Ele cita muito Anatole France, né, que fez uma obra para desqualificar Joana d'Arc. Mas traz também depoimentos de alemães, dos próprios ingleses que enalteceram Joana d'Arc. Enfim, é uma obra para você pensar, para você trazer à luz do Espiritismo e perceber que é muito impossível que uma menina de 17 anos conseguisse as vitórias que ela conseguiu apenas com o conhecimento de ver alguém fazer. É óbvio que isso vem de outras encarnações, é óbvio que isso vem de reminiscências, de influências espirituais. E Joana d'Arc, depois que Carlos VII deixa ela de lado, ela é capturada por Borgonha. Borgonha que estava nas mãos dos ingleses. Ela é capturada, o pessoal da Borgonha vai vender a Joana d'Arc para os ingleses, porque os ingleses, eles estavam, sem movimento, sem ação, perto de Joana d'Arc. Os ingleses não podiam ouvir falar de Joana d'Arc, porque era uma derrota atrás da outra quando a menina estava à frente. Ela é capturada, é levada para uma gaiola, sofre todo tipo de tortura, para que ela pudesse ser pega de alguma maneira, como uma bruxa, ou como aquela pessoa que não respeitava os costumes da época, e ela
também influenciada pelas vozes que serão uma constante aqui, sempre faz respostas que calam os inquisidores. E toda a jornada de Joana d'Arc vai culminar com a sua sentença. Uma sentença a morrer na fogueira. As vozes dizem a ela: Joana, você será libertada em breve. E Joana fica muito firme, muito autoconfiante dessa libertação. E vai chegando o momento dela ser submetida à fogueira, até que ela tem um estalo, que é o seguinte: a minha libertação é para o outro mundo, a minha libertação é desencarnatória, eu cumpri a minha missão aqui, que é uma missão de conceituar pátria no mundo, que é uma missão, caro seguidor, de demonstrar que quando a humanidade está passando por uma dificuldade grande, o alto, o invisível, o plano espiritual sempre envia alguém, um espírito superior. Veja, estamos na Idade Média, a idade chamada Idade das Trevas. E o alto percebe que, do jeito que está indo a humanidade, com a Inquisição, com a morte em nome de Deus, não vai dar mais para continuar. É o famoso GPS que eu te conto, né? A humanidade tinha um trajeto a ser seguido, mas ela, pelo livre-arbítrio, estava indo para o outro lado e o GPS recalculou. E uma das maneiras de recalcular era mandando um espírito superior, um espírito que havia sido um druida. O druida faz parte dos celtas e ele é o responsável pela filosofia, pelo esoterismo. Então, um dos exemplos que o livro traz é que Kardec é reencarnação de um druida também. Depois dá uma olhadinha nos druidas. E vem essa encarnação de um druida para trazer, para mostrar ao mundo material que ele não consegue trilhar suas missões sozinho, e ele tem que ter então a influência do mundo espiritual. Tá aí a importância de Joana. E Joana d'Arc é falada até hoje. Ela morre aos 19 anos, queimada. Pessoal, vejam, ela sai da aldeia com 17, vence várias guerras, coroa o rei, e aí é traída por esse próprio rei, né, que tem inveja dela, o povo gosta muito dela, o orgulho e a inveja do rei faz com que ele a deixe de lado, e isso é considerado uma traição, e ela vai para a fogueira. E vai para a fogueira perdoando todos os seus algozes. E ela fica para a história. Nós temos aqui os capítulos falando de como Joana d'Arc é vista hoje pelo mundo, pela modernidade. E todo mundo aqui já ouviu falar de Joana d'Arc. Então ela fica para a história como um grande exemplo da influência da espiritualidade aqui no mundo material, o que torna esse livro uma obra imperdível, uma obra que vai fazer você pensar. Eu espero que você tenha gostado aí desse vídeo e que sinta-se estimulado a ler esse livro, que é realmente uma iguaria da reflexão espírita. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Até o próximo vídeo, pessoal!